Nesse dia da comemoração dos fiéis defuntos, 3 pensamentos nos vêm à nossa reflexão. A primeira, nós contemplamos já aqui, olhando esse cadafalso, que é a contemplação da morte. Importa que o homem morra uma vez, diz São Paulo, e venha o juízo. O segundo pensamento nos leva ao purgatório, para olharmos aquelas almas que já passaram desta vida e partiram, estavam em estado de graça quando houve a morte, e por isso, não tendo ido ao céu, passaram depois do juízo para o purgatório, onde se purificam das penas temporais devidas pelos seus pecados, já perdoados quanto à culpa, ou dos pecados veniais, purificando-se para que entrem no céu na visão de Deus. O terceiro pensamento nos leva à esperança, sabendo que passaremos pela morte, mas uma grande glória nos espera, que é a glória eterna, depois do juízo final, quando nós ressuscitarmos todos. É o pensamento da ressurreição. Pensemos, pois, na morte. Importa que o homem morra uma vez e depois venha o juízo. Porque a morte é a separação da alma do corpo, esse corpo mortal. Chega o momento em que Deus chama, dá conta da tua administração e todos nós morreremos. Na realidade, quando Deus nos criou o primeiro homem e a primeira mulher, diz a Sagrada Escritura que eles comiam da árvore da vida, que os preservava da morte. Era um privilégio que Deus estava dando para eles, o privilégio de não morrerem, de imediatamente, depois de um certo tempo, a terra, eles irem para o céu, sem passarem pela morte. Mas veio o pecado, e com o pecado veio a morte como salário. O salário do pecado é a morte, nos diz São Paulo. Então a morte entra na história da humanidade como um castigo pelo pecado e como um entrave na nossa vida. E vem a morte com os seus sofrimentos, a morte com as suas dores, a morte com a tristeza. E no Antigo Testamento nós vemos a tristeza de tal forma que levava muitos ao desespero. Todos nós morreremos. Não sabemos quando. Pode ser hoje, amanhã, ou depois, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Ninguém sabe o dia. Não sabemos como morreremos. Se uma doença longa, uma doença breve. Se morreremos em casa, numa cama, familiares. Se morreremos num hospital, abandonados muitas vezes, na solidão de um CTI, se morreremos na estrada ou de uma morte violenta. Nós sabemos de inúmeras histórias de como chegou o momento em que Deus disse para tudo. Está na hora de prestar contas. Dá conta da tua administração. Não poderás mais ficar aqui na terra. Chegará a hora que nós morreremos. Depois do pecado de Adão, Deus disse: comerás o pão com o suor do teu rosto, a terra só te produzirá espinhos e abrolhos, e voltarás à terra de onde fostes tirado, porque tu és pó, e em pó te hás de tornar. Assim a nossa vida aqui na terra, com sofrimentos, dificuldades. Certo que há muitas consolações que Deus nos dá, mas um dia Deus nos chamará e chegou a hora de se tornar pó. Lembra-te, ó homem, de que tu és pó, e em pó te hás de tornar. Como será a nossa morte? Estaremos preparados? Deus nos encontrará no estado de graça?
Iremos ao encontro do Senhor para o juízo. E como será esse juízo? O juízo particular, que é feito logo depois da morte. Como nos apresentaremos diante dele? O que fizemos de nossa vida, do nosso corpo, com os nossos sentidos? Como usamos nossos olhos, nossos ouvidos? Como usamos a nossa língua, nosso tato? Como nós usamos nossos bens que Deus nos deu? Nossa casa, nossas vestes? Como usamos as graças que Ele nos concedeu? Nossa igreja, nossa fé, nossa vida de fé. Que relações nós tivemos? Como nos relacionamos com as pessoas? Tudo isso será passado como um piscar de olhos, como um filme que passa rapidamente naquele momento, e Deus então dirá para nós: vinde bendito, ou afastai-vos de mim, maldito. Como nós estamos nos preparando para a morte? Todos nós deveríamos pensar nela. E não é mais, como dizia São Paulo, o salário do pecado. O sentido para o cristão é de uma porta, embora continue sendo salário do pecado, mas pela morte e ressurreição de Cristo, a morte se tornou para nós porta de entrada na outra vida. Eu não morro, dizia Santa Teresinha. E São Francisco amava a morte de minha irmã. A irmã morte. Como faremos? Então é preciso sempre pensarmos nela. Chegará o dia em que ela virá a nós e dirá: vem, chegou a tua hora. E o segundo pensamento que a igreja nos coloca é olharmos para as almas que estão no purgatório. Não é fácil entrar no céu direto. Muitos entram. A igreja faz até processos de canonização para dizer que, como provas que Deus dá através de milagres, e a igreja exige não só que se estude a vida dos santos ou dos que estão lá sendo no seu processo de beatificação ou canonização, a igreja exige que o céu dê um selo de que estão lá, através dos milagres comprovados de modo irrefutável, mas a maioria que se salva vai para o purgatório. No purgatório, que é esse tempo de purificação, de sofrimento, Santo Agostinho compara o sofrimento do purgatório ao sofrimento até do inferno. A diferença é que no purgatório se sofre com esperança, porque não vai ficar lá para sempre, porque as almas que estão no purgatório têm essa esperança e sabem que merecem ficar lá e que precisam ficar lá para poderem contemplar a Deus face a face. Sabem também que sofrem com amor. A alma, quando sai do corpo, ela deseja imensamente ir para Deus e não pode ainda contemplá-lo. Então o seu sofrimento não é só o sofrimento de fogo, mas é um sofrimento, que é o sofrimento dos sentidos, mas é sobretudo o sofrimento de não estarem com Deus, de não poderem contemplar a Deus. Por isso passam por várias fases de purificação até poderem sair do purgatório. Padre Pio teve várias experiências com almas do purgatório. Uma delas ele conta lá por volta de 1921, que estava no convento onde ele viveu todo o tempo, e viu lá perto do fogo 3 frades capuchinhos, estavam cobertos com o seu capuz, e São Pio dizia: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
E os três não responderam. Ele imaginou que fossem três hóspedes forasteiros que estavam passando por ali. E olhou de novo para eles e disse: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nada. Ele então procurou o superior da casa e narrou o fato. E depois, voltando, descobriu que eram três frades que estavam no purgatório, e foi dada para eles a graça deles estarem ali, cumprindo naquele momento o seu sofrimento por estarem no purgatório. Outra vez, Padre Pio foi à capela rezar e viu uma pessoa sentada, depois ajoelhada, em oração, e constatou, porque não conhecia, aquela pessoa disse: estou aqui para assistir à missa, e disse: estou no purgatório, e foi-me dado de vir assistir à missa aqui. E Padre Pio dizia que durante a Santa Missa, muitas almas estavam ali em torno do altar, fazendo o seu purgatório ali e assistindo à missa, porque a missa era para elas. Essas experiências de Santo Padre Pio foram depois escritas, porque ele contava, e sem falar em outras e outras. E Deus permite que muitas almas tenham essa graça, por algum mérito de alguém, ou até delas mesmas, para nos mostrar, e nós não precisamos disso, mas Deus permite, para nos fortalecer na fé, na existência do purgatório. Elas sofrem e sofrem muito. Qual deve ser a nossa ação para com as almas? Primeira, de olhar para elas com misericórdia. E essa misericórdia deve ser expressa com as nossas orações. Elas não podem mais merecer por si mesmas. Já cumpriram o seu tempo aqui na terra. Elas estão lá para se purificar. E nós podemos merecer. O tempo de ter merecimentos, de ter méritos é agora. Estamos aqui na igreja. Quantos méritos nós temos de termos saído de casa, vindo para cá? Então, méritos nós vamos acumulando. A igreja tem muitos méritos. Os méritos de Nossa Senhora, os méritos infinitos de Jesus, os méritos dos santos. E é desses méritos que compõem o tesouro espiritual da igreja, que a igreja retira e aplica para nós através das indulgências. E nesse tempo, a igreja nos chama a atenção para nós recebermos indulgências que fazem parte do tesouro da igreja e aplicarmos às almas do purgatório. Podemos oferecer nossos sacrifícios, nossos méritos, nossas orações, nossas esmolas, e, sobretudo, oferecer o santo sacrifício da missa, juntamente com os nossos sacrifícios do dia a dia. Ofereçamos tudo isso pelas almas. Muitas estão lá esquecidas, ninguém reza por elas, muitas estão lá há muito tempo, embora não se pode fazer contagem do tempo. Nossa Senhora em Fátima fala de uma alma. Depois, respondendo a uma pergunta de Lúcia, a alma de fulana estará lá no purgatório até o fim do mundo. Assim a gente vê Nossa Senhora falando que o que ocorreu, não sabemos, não importa, importa que estão lá sofrendo. Então, nesse dia, a igreja abre os seus tesouros para que todos nós rezemos e ofereçamos as santas missas, nossas preces, nossos sacrifícios e esmolas pelas almas do purgatório. De 1 a 8 de novembro, a igreja concede, tirando desse tesouro, uma indulgência plenária que pode se receber a cada dia, podendo nós aplicarmos pelas almas do purgatório. Basta ir ao cemitério e fazer alguma oração, alguma prece pelas almas, rezar pelo Santo Padre o Papa um Pai Nosso e uma Ave Maria, confessão sacramental durante os 8 dias,
basta uma confissão e com a comunhão eucarística podemos oferecer então assim ter aversão ao pecado, inclusive ao pecado venial, e assim nós podemos lucrar a cada dia uma indulgência plenária, que é a remissão total das penas devidas pelos pecados das almas. Deixemos nas mãos da misericórdia de Deus que Ele aplique. Não podemos fazer muito pelas almas assim. É a nossa obra de caridade para com elas. Elas precisam de nós, somos todos membros de uma família e podemos rezar por elas e pedir a Deus sua misericórdia e que elas logo estejam no céu. E quando elas forem para o céu, vão interceder por nós lá no céu, por aqueles que aqui na terra se lembraram delas. O terceiro ponto da nossa reflexão diz respeito à nossa esperança. Realmente todos nós morreremos e devemos sempre nos preparar para a morte. Devemos estar sempre preparados. Realmente no purgatório as almas precisam de nós, então temos que exercer a misericórdia. Mas devemos nos alimentar com a esperança. Como diz São Paulo aos Tessalonicenses: irmãos, vós não deveis ser como os pagãos que não têm esperança, que se desesperam diante da morte. Não, nós somos cristãos, temos fé e sabemos que Cristo nos resgatou, que Cristo é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele não morrerá eternamente, e nós cremos. Foi essa a condição que Jesus colocou para Marta: crês isto? E ela disse: sim, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus vivo, que devia de vir a esse mundo. E assim Jesus fez a ressurreição de Lázaro. Se nós cremos, todos nós ressuscitaremos no último dia. Jesus Cristo voltará, Ele virá para buscar os seus e levar os seus para o céu. E dirá: vinde benditos de meu Pai, para gozar do reino que está preparado para vós, desde a criação do mundo. Vinde benditos de meu Pai. Todos nós ressuscitaremos e seremos reunidos no local para o juízo final. Então é preciso que esse corpo mortal, que hoje vai para a sepultura, que vai ser alimento de vermes, que vai ficar lá tornando-se o pó da terra, é preciso que esse corpo se revista da imortalidade e ressuscite. E Cristo disse: chegará o dia em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Ouvirão a voz e ressuscitarão. Os bons ressuscitarão para a vida eterna. E de corpo e alma serão julgados como tais, pelas obras que fizeram. E os maus ressuscitarão também, carregando o estigma da reprovação em seus corpos, e serão precipitados de corpo e alma para sempre no inferno. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi criado para os demônios e seus seguidores. Então nós nos alimentamos com essa esperança. Estamos esperando a vinda de Jesus. Não sabemos quando será, nem como será, mas Ele virá, Ele voltará. Poderá voltar ainda quando nós estivermos aqui na terra, então seremos arrebatados aos ares, como diz São Paulo, mas poderá voltar depois da nossa morte. Então nós ressuscitaremos para o julgamento final, para o juízo universal. Essa é a doutrina da igreja, isso é o que Jesus nos ensina e que a igreja nos coloca na sua doutrina. E nós cremos, porque nós cremos na ressurreição. Ninguém vai deixar de ressuscitar, todos vão ressuscitar. Então nós morreremos, mas ressuscitaremos. Ressuscitaremos para a glória do céu, se Deus quiser. Então nós nos alimentamos com a esperança. Nós não nos desesperamos. Diante da morte nós choramos, nos entristecemos, sentimos saudade, mas desespero não. Porque nós confiamos e cremos na ressurreição. Eu creio na ressurreição da carne e creio também na vida eterna.
É exatamente essa a nossa fé. Então, nesse dia 2 de novembro, comemoração dos fiéis defuntos, pensemos um pouco mais na nossa morte, preparemos-nos para ela, pensemos também nas almas do purgatório e alimentemos nossa vida com a esperança da vida eterna. Por isso, sabendo que tudo passa, nada vai tirar a nossa paz, nada vai nos perturbar, sabendo que o que nos espera é o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.